Olá, está no ar mais um jornal MAC Notícias. E os destaques de hoje são: São Paulo recebe pontos de Wi-Fi públicos. Esclarecendo um pouco dos impostos brasileiros. Frota paulistana atinge 7 milhões de veículos emplacados esse ano. Cerca de 115 milhões de brasileiros elegeram os representantes que irão conduzir a política do país nos próximos anos. Mas será que o brasileiro sabe qual é a função de um político? Veja na matéria de Carolina Bittencourt. O estado de São Paulo tem o maior eleitorado brasileiro, com 22,4% dos eleitores que votam no país. Um número que ultrapassa os 32 milhões. De 4 em 4 anos, elegemos presidente, senador, governador e deputados. Só no estado de São Paulo são eleitos 94 deputados. Mas será que nós sabemos o que eles fazem? Ou quais são suas obrigações? Não sei. Na verdade, eu não sei o que ele faz. Não sei o que eles fazem. O trabalho de um deputado inclui diversas funções. Dentre elas, a de criar leis, legislar, fiscalizar o poder executivo e judiciário e talvez a principal delas, ser o intercessor entre os municípios e o governo do estado. O papel do deputado é de legislar, quer dizer, fazer as leis que regem a sociedade. Também fiscalizar o poder executivo, assessorar o poder executivo e, quando necessário, denunciar também o poder executivo e fiscalizar principalmente as contas. É importante que cada deputado procure também levar para as suas regiões obras e serviços. O voto no Brasil é obrigatório, mas nem todos votam ou pesquisam um candidato. Se quisermos a melhoria do nosso estado, precisamos entender a importância do voto consciente. A importância do voto para mim é para ver se o Brasil melhora, né? Porque hoje ultimamente a corrupção tá bastante, né? Que é um direito que o cidadão tem de cobrar as melhorias do futuro para sua cidade ou para o lugar que você mora. Esse é um trabalho que exige muita dedicação, mas para isso eles ganham muito bem. O salário de um deputado gira em torno de R$22 mil. E esse salário, quem paga somos nós. Por isso é importante um voto consciente, pois a sua escolha refletirá pelos próximos 4 anos. O consumo de smartphones cresce em todo o país. A repórter Bianca Fernandes tem informações sobre o aumento de vendas. Segundo a consultora IDC, foram vendidos mais de 13 milhões de smartphones entre os meses de abril e junho deste ano. Ainda, de acordo com o analista de mercado da IDC, o resultado do segundo semestre ficou acima da previsão, representando um recorde de vendas não só no Brasil. Os brasileiros estão cada vez mais conectados. E para isso, o Wi-Fi é um grande aliado. Vamos para a matéria que contará sobre os novos pontos de Wi-Fi pela cidade. Agora, os apaixonados por tecnologia ficarão conectados até mesmo nas ruas e parques da capital paulistana. Isso porque o programa Wi-Fi Livre SP, criado pela Prefeitura da cidade, irá disponibilizar pontos de internet de graça em todas as regiões de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad quis conciliar o programa Wi-Fi Livre SP com a malha cicloviária de São Paulo, a fim de atender às necessidades dos moradores da metrópole. Confesso que é a primeira vez que eu estou usando, né, e eu acho muito boa. Acho rápido, usando, conectando super rápido, acessando meus e-mails, conta em banco, sites, redes sociais, né, acho que minha avaliação é positiva. Atualmente, 71 locais públicos, como o Centro Cultural São Paulo e a Praça Liberdade, já foram beneficiados com essa iniciativa. O projeto tem como objetivo incluir os moradores da cidade digitalmente, além de auxiliar turistas que visitam a metrópole.
final deste ano, a previsão é de que 120 pontos sem fio estejam instalados. Para utilizar o serviço, que está disponível 24 horas por dia, basta conectar o seu aparelho à rede Wi-Fi Livre SP, cuja velocidade é de 512 KB por usuário. Você já conhecia esse programa? Não, não conhecia. E gostei de saber. Nos produtos que consumimos todos os dias, os impostos podem corresponder a até 70% do valor para o consumidor. Grande parte do salário do trabalhador brasileiro é destinado para impostos. Dentre eles, existem alguns que são arrecadados diretamente para o governo. Entre esses estão o INSS, o Imposto de Renda e o de Contribuição Sindical. Bom, o imposto, na verdade, os tributos, né? O sistema tributário tem vários impostos, taxa, são as cobranças feitas através dos recebimentos, dos rendimentos, das produções, que são responsáveis por o valor gerado para que todos os projetos do governo sejam realizados, folha de pagamento, etc. A rigor é um valor que é destinado de acordo com cada categoria, a gente tem os impostos em várias categorias, e eles são destinados de acordo com as dotações orçamentárias de cada estado e da União. Então a gente tem várias categorias de impostos, várias categorias de tributos em geral, e eles são sempre proporcionados ou à renda ou à produção. Os impostos são sempre cobrados sobre algo que foi produzido, sobre algo que foi comercializado ou sobre uma renda proveniente do trabalho da mão de obra propriamente dita. Toda essa arrecadação tem como objetivo ajudar a vigorar leis públicas para o bem do cidadão, além de ajudar a pagar o salário de funcionários públicos. O imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica são pagos sobre os ganhos que são ocorridos, né, durante o período de um mês, durante o período de um ano, do que a pessoa trabalhou. Então o imposto de renda, por exemplo, tem uma tabela progressiva, quanto menos você ganha, menos você paga, e isso vai crescendo de acordo com o seu salário. No âmbito de indústrias, o mais conhecido é o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o imposto cobrado sobre a produção de cada produto que a indústria faz. Então tem um percentual específico para cada um desses impostos. E no imposto de circulação, o mais conhecido é o imposto ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, que é cobrado quando é feita alguma transação comercial de venda de algum produto propriamente dito. O Brasil realmente tem uma carga tributária muito alta. Hoje o Brasil tem aproximadamente 33% do PIB para imposto. Outro crescimento é o número de carros na cidade de São Paulo. A repórter Caroline Pirola tem mais informações. Olá, Caroline! Em março desse ano, a frota paulistana atingiu 7 milhões de veículos emplacados. Quase 4 milhões estão em atividade. Se colocarmos todos esses carros na rua ao mesmo tempo, teria um congestionamento de 25 milhões de quilômetros. Hoje, a cidade de São Paulo tem 630 veículos a cada 1.000 habitantes. Se continuar assim, o ar da cidade ficará mais poluído e o trânsito congestionado. Caroline Pirola para o MAC Notícia. E veja a seguir, a cidade de São Paulo vai receber mais de 400 quilômetros de ciclovias em 2015. Estudantes da USP reclamam sobre a greve e comentam a crise que a universidade passa agora. Você confere na matéria de Bruno Dias. Considerada a maior e mais importante universidade do Brasil, a USP, com 80 anos de existência, vive uma das maiores crises da sua história. O problema que está tendo é em relação a materiais. Por exemplo, o toner não está sendo
tão mais fácil como era há 6 meses atrás. E outra dificuldade que teve que algumas viagens de campus foram canceladas. Principalmente no meu curso, que a geografia, a gente está com uma situação bem ruim, com trabalhos de campo que são fundamentais para a formação do geógrafo sendo cortados. Quem sai prejudicado nisso é a gente, né? Segundo o governador Geraldo Alckmin, 10% do ICMS é destinado para as universidades estaduais. Depois da crise da USP, segmentos da sociedade têm defendido a sua privatização. Mas será que esse seria o único caminho para melhorar o acesso ao ensino público no Brasil? As pessoas elas têm que ter a noção o que significa universidade pública. Não é apenas isentar os alunos de não pagar. A universidade ela tem um compromisso com a sociedade e não a favor a empresas particulares. Não vejo nenhuma proposta no cenário que seja sequer minimamente séria argumentando a favor da privatização da USP. Colunas de jornal defenderam isso em alguns momentos da greve da universidade, mas são vozes inteiramente minoritárias. Diante de todo o problema que a universidade enfrenta, cabe a toda a sociedade discutir a melhor maneira de resolvê-lo. Bruno Dias, para o MAC Notícias. Cada vez mais dispostos, idosos aproveitam para cuidar da saúde. A repórter Amanda Bucô tem informações sobre a qualidade de vida das pessoas com mais de 80 anos na cidade de São Paulo. Segundo um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, apenas 30% dos idosos com mais de 80 anos têm um envelhecimento considerado como ótimo, ou seja, sem problemas funcionais ou cognitivos. O estudo avaliou 363 idosos de 80 anos ou mais em várias regiões da capital paulista. Manter contato social, praticar atividades físicas, não apresentar depressão ou outra doença mental, ter mais de 4 anos de escolaridade e renda suficiente são os fatores que aumentam as chances de envelhecer bem. O estudo aponta que, embora as mulheres vivem mais, os homens estão envelhecendo melhor. 42% deles apresentam o conceito ótimo contra 23,7% das mulheres. Amanda Bucô para o MAC Notícias. Você sabia? Mulheres que passam muito tempo juntas tendem a criar uma sincronia em seu ciclo menstrual. Isto ocorre porque o meio social influencia muito o organismo, trazendo semelhanças. A cidade de São Paulo atualmente conta com 145 quilômetros de ciclovias. Segundo a Prefeitura, este número deve chegar a 400 quilômetros até 2015. Veja os impactos das ciclovias na cidade na reportagem de Laura Loio. As bicicletas estão invadindo a cidade. Alguns usam para driblar o trânsito e chegar mais rápido ao trabalho. Outros aproveitam os benefícios para a saúde e como forma de lazer. A atual gestão Haddad vem lançando vários projetos de incentivo a meios de transportes alternativos. Então, eu ando de bicicleta desde pequeno, mas já tinha um tempo que eu tinha abandonado o uso da bicicleta e acabou que eu vi em São Paulo a possibilidade de encurtar distâncias com a bicicleta ou o tempo de locomoção. Eu uso 100% como meio de transporte, fazem uns 2 anos que eu aboli total carro. Na verdade nunca nem tenho carta, sou contra carro, 100% contra carro. Transporte público sou a favor, com certeza, mas eu aboli praticamente 100% também. E bicicleta eu uso para ir ao trabalho e faculdade todos os dias. Em média, faço uns 20 km por dia de bicicleta. Eu uso para praticar um pouco de exercício e para fazer pequenos deslocamentos na cidade. A Prefeitura de São Paulo planeja implantar 400 quilômetros de vias exclusivas para ciclistas até 2015. Atualmente, a cidade conta com 145 quilômetros de ciclovias, segundo a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Com a implantação de ciclovias, o número de ciclistas mortos no trânsito diminuiu, mas a realidade continua preocupante. Em 2005, por exemplo, foi o total de 93 casos. Já no ano de 2013, tivemos ao todo 35 mortes. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o ciclista deve locomover-se no sentido da via, acompanhando o fluxo de carros. No caso de ultrapassagem, o motorista deve manter distância de 1,5 m para garantir a segurança do ciclista. Lembrando que, segundo o artigo 29, todos os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte.
Essa iniciativa de implantar 400 quilômetros de ciclovia conta indiretamente com o apoio de empresas privadas. Bancos disponibilizam bicicletas para aluguel em mais de 200 pontos da cidade. O cidadão paulistano, que tanto reclama do trânsito na cidade, pelo menos tem outras opções. Na Europa, onde na maior parte dos países já se tem mais bicicletas sendo vendidas do que carros, nós achamos lindo ver os espaços para elas funcionando perfeitamente. Aqui, infelizmente, ainda falta um pouco de respeito. Vale lembrar, no entanto, que a implantação dessa alternativa de transporte na própria Europa também não foi fácil. Copenhague é um exemplo ilustrativo disso. Quando foram fechadas algumas ruas para pedestres e ciclistas, houve uma revolta por parte da população e também dos comerciantes. Hoje, a cidade é a cidade europeia com menor congestionamento diariamente e cerca de metade da população usa bicicletas diariamente para fazer as suas locomoções. A lição que fica é que não se faz a ciclovia a partir da demanda dos ciclistas, mas sim se convida as pessoas a optarem por outros meios de transporte. E no próximo bloco do MAC Notícias você vai conferir as principais notícias do mundo e uma exposição em um hospital abandonado. Veja agora as principais notícias do mundo com Beatriz Grespan. O jornal Clarín, da Argentina, destaca que 6 em cada 10 argentinos não separam o lixo em orgânico e reciclável, o que já acarretou em mais de 5 mil multas que variam entre 1.900 e 3.700 pesos. O El País traz a notícia de que a empresa de telefonia Samsung bateu recorde de aparelhos vendidos na Espanha, graças ao Galaxy S4. Quase 1,9 milhões de euros foram obtidos com as vendas. O americano Washington Post mostrou a rejeição do presidente Barack Obama com a ideia de quarentena para médicos que retornaram de países afetados pelo ebola. Para Obama, tal abordagem comprometeria o esforço para eliminar a epidemia. O Papa Francisco afirmou que teorias científicas como o Big Bang não entram em conflito com a doutrina católica, como noticiou ao New York Post. Agora vamos falar com a repórter Graziele Mirandola sobre cultura em São Paulo. Olá, Graziele! A Casa Amarela, localizada na Rua da Consolação, no centro da cidade de São Paulo, é uma ocupação frequentada por grupos artísticos que não possuem um local de trabalho oficial. Lá, frequentam atores de teatro, atores circenses, compositores e músicos. A propriedade faz parte oficialmente do INSS, que já entrou na Justiça com o pedido de reintegração de posse. Já a Prefeitura promete um local que será centro de direitos humanos. Enquanto isso não acontece, o grupo continua trabalhando e se esforçando para um melhor espaço de propagação de arte. Graziele Mirandola, para o MAC Notícias. Você sabia? O primeiro romance do mundo foi escrito pela japonesa Murasaki Shikibu no ano de 1007. A obra intitulada Romance de Genji conta a saga de um príncipe em busca de amor e de sabedoria. O antigo Hospital Matarazzo, na região da Paulista, recebeu em suas instalações uma exposição que contou com diversos artistas brasileiros. Confira como foi a exposição na reportagem de Luiz Amade. Um hospital que ficou desativado por mais de 2 décadas celebra sua reabertura. Porém, não é como um local que dá vida a pessoas, mas sim a cultura. O Hospital Matarazzo cedeu seu espaço para que a exposição Made by, feito por brasileiros, passasse como uma estrela, que brilha e depois se apaga.
O espaço, bom, eu sou curador só dessa invasão criativa, sei que tem um projeto imobiliário como lojas, hotéis, restaurantes, jardins, mas a parte que está interessante para mim é um centro de criatividade que vai estar no primeiro andar desse prédio e obras de artistas brasileiros permanentes no futuro. Eu achei muito legal, eu adoro esses lugares abandonados, então eu achei uma ideia muito legal abrir isso para o público e tipo, usar como uma instalação de arte, porque eu acho que quando você está num museu acaba sendo um espaço meio restrito, ele é, não sei, talvez até meio elitizado de alguma forma. O que vai acontecer com as obras que estão aqui expostas depois que terminar essa exposição? Essas obras vão desaparecer, porque isso faz parte do seu projeto. No futuro, você vai estar com obras permanentes, depois da renovação do sítio, mas essa exposição Made by feito por brasileiros é como uma estrela, vai aparecer durante 5 semanas e depois totalmente desaparecer. São muito legais, são coisas muito diferentes, não é aquela arte básica, é uma coisa que fala com você, então acho que elas deviam ter algum lugar para ficar, alguma casa. A exposição veio para celebrar a reabertura do espaço, que foi adquirido por um grupo francês, que o transformará em um centro turístico. A cada sala é possível imaginar os olhares de mais de 80 mil visitantes que foram assistir à exposição. O grupo francês Allard comprou o local para transformá-lo em um centro turístico, com lojas, restaurantes e um hotel de luxo. O MAC Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Muito obrigado. Fique agora com a crônica de Mariana Rosário. Estamos em novembro e o ano quase no fim. A impressão que dá é que os relógios foram adiantados, os dias cortados e que os meses correram. Não é para menos. 2014 foi um ano de muitas renovações e de muitas surpresas. No esporte, nas urnas e em muitos outros âmbitos fomos surpreendidos. E por mais que alguns momentos pareciam ser o fim, na realidade era mais uma chance para o recomeço. Para nossa sorte, 2014 está no fim e teremos em 2015 uma nova chance para recomeçar.